Criador abençoe você e sua casa. Bem-vindo ao Sobrevivência. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Aqui neste canal nós temos conteúdo de qualidade. Seja sobrevivente, se inscreva, divulgue essa ideia. Nós estamos aqui já há algum tempo trazendo conteúdos de valor, ainda firme, sobrevivente nessa caminhada, sem deixar vacilar o pé pelo sensacionalismo, pela propaganda enganosa. Nós estamos divulgando aqui um material de excelentíssima qualidade para que você leia, assista e tire as suas próprias conclusões. Nós temos o link do Telegram e do WhatsApp para você que quer ficar mais perto de nós e depois receber o conteúdo do vídeo em PDF para estudar pessoalmente, que esse é o propósito do canal. Vídeo de hoje é a terceira gravação. Na primeira nós tivemos problemas técnicos, na segunda ficou faltando conteúdo e aqui estamos nós. Não é papinha, não é conteúdo tendencioso. O que nós vamos apresentar aqui, você pode chegar a essa conclusão através de pesquisas pessoais. Se você colocar o pé na estrada, você vai ter a oportunidade de encontrar na literatura de Qumran, na literatura bíblica, na história, nas enciclopédias, na arqueologia, o que nós vamos apresentar para você. É claro que aqui está pronto, certo? Nós estávamos agora há pouco vendo um vídeo absurdo. Quando é que esse pessoal que fica dilubriando pessoas com teologia, com mentira, com tendencionalismo, se é que eu posso dizer essa palavra, com sensacionalismo, quando é que vocês vão parar? Nós estamos orando aqui para que vocês sejam verdadeiros, para que abram a escritura de verdade, para que examinem os textos adulterados de verdade, para que examinem a história de verdade e mostrem os fatos para as pessoas. Porque cada dia que passa é mais gente depressiva, mais gente sem rumo, sem direção, por conta da enxurrada de informações, eu diria um dilúvio, quem sabe um tsunami de coisa que não é fato de verdade. Nós separamos aqui, você pode abrir essa enciclopédia na sua casa e ver o significado de religião. A religião, ela está ligada, antes de você compreender quem esse personagem representava como fé, você, se é cristianismo, se é o judaísmo, se é hebreu, você precisa de entender um pouco do que é religião. Se você aprofundar os seus conhecimentos, você vai ver para cada ministério que se levanta, existe um ponto de partida, mas tudo está dentro de festivais, sermões, orações, músicas, né, Mariane? Dança em alguns também. Na verdade, é uma organização de uma moral, é uma organização de crença. Então, hoje nunca teve tanta religião quanto tem hoje, eu acredito, né? Dá para ver aí coalhado as cidades e também as redes sociais. Mas o que importa de verdade é que você entenda o que leva a uma religião a separar um corpo de doutrinas. Porque nós corremos o risco, não tem nada de errado de você pertencer a uma religião. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para trazer informação, para afirmar mais ainda a sua fé, para que você perceba o corpo de doutrinas que você segue e defender ele verdadeiramente, e não ir lá a passeio, né? Quem sabe vestir o casaquinho da sua denominação e quando sai de lá de dentro deixar na porta, não. O propósito aqui é para que você se firme, para que você abra a sua mente, vasculhe o que tem à disposição para você se firmar na sua fé. Esse é o nosso propósito. Essa semana nós colocamos à disposição no grupo, no WhatsApp, inclusive a seguinte informação. As pessoas têm o hábito muito de procurar ao Criador, né? O que eles chamam de Deus. Mas as pessoas se esquecem de se tornar procuráveis, né? De se tornar uma pessoa agradável ao ponto do Criador procurar elas, como o filho de Jessé, Davi. Então nós separamos 3 temas aqui para você perceber a diferença, né? Do cristianismo, do judaísmo e da linhagem hebreia em termos de adoração, em termos de festividade e até da alimentação.
Quando nós vamos abrir a literatura, nós encontramos lá em João, capítulo 4, verso 23, nós encontramos em algumas Bíblias palavras escritas em vermelho, que são atribuídas ao próprio Cordeiro, ou o que eles chamam de Jesus. Aqui nós temos uma conversa com a samaritana. Ela é uma conversa extraordinária, essa conversa com a samaritana. E o mais interessante de tudo é que quando a gente lê o 23, a Mariane vai fazer a leitura aqui de João 4, verso 23. Perdão, na verdade é o João 4, o verso 20. 21, 22 e 23. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se tem de adorar. O Messias lhe diz: ó mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não tendes conhecido. Nós estamos adorando o que temos conhecido, porque a salvação é proveniente de dentro dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, também porque o Pai procura os tais, aqueles que o estão adorando. Ponto. É lindo você ver numa série, num filme, o Cordeiro sentado, né? Eles colocam figuras de representatividade, né? Com uma feição responsável, com uma clareza de espírito aparente. E você vê uma mulher chegando. Esse diálogo é fantástico. Mas olha só, olha a preocupação da mulher, que é a preocupação de todos, né? Como é que eu vou identificar? Ela percebeu que ele é um profeta. Ela quer uma ajuda para a identificação, mesmo porque faltava ali experiência pessoal. E isso nós só adquirimos com a prática, lendo, meditando, estudando, procurando, vasculhando. Mas olha só, a mulher pergunta para ele, né? Ela diz no 19, eu vejo que tu és um profeta. E agora, fala comigo aqui. Você, pelas suas vestes, você aparenta ser, a palavra não é judeu, né? O texto ele é muito claro. Né? É um iodaios, mas é traduzido como judeu. Você vai chegar a essa conclusão hoje no final, se você quiser. Quando eu coloco o mouse na Bíblia, no The Word, que tem os versos Strongs, na João Ferreira de Almeida com versos Strongs, em cima da palavra judeu, eu encontro uma tradução para judeu, que pertence à nação dos judeus, judeu de nascimento, origem e religião. Nós vamos ver por que chegou a esse nome. Mas enfim, o fato mais importante aqui é que ela vem conversando com o Cordeiro. Olha a meditação que nós chegamos essa semana. Ela vem conversando com o Cordeiro, dizendo para ele assim, olha, eu quero saber onde que eu procuro Deus. É ou não é, Mariane? É no monte ou é no templo? O Cordeiro diz para ela, negativo. O Criador procura agora. Ele procura quem adora ele em espírito e verdade. Então, pessoal, eu faço um apelo. Se você tem dúvidas sobre a doutrina, certo? Você precisa de pesquisar. Você precisa de conhecer. Para se tornar aceitável, assim como foi Davi. Jessé, um monte de filho. Não, eu vim procurar um menino aqui. Não é nenhum desses daqui. Tá? Então, o Criador é quem procura, certo? Os que adoram ele. Agora é ele que está procurando. Aí essa salvação vem do judeu aqui, o texto está correto, né? Nós vamos conferir também essa tradução aqui. Isso é fato, isso é importante. Então, a salvação, ela está ligada a esse nicho de pessoas aqui, tá? Então, ela é traduzida, quando a gente vai para a Bíblia Ruby, a gente encontra lá gente que veio da Judéia, certo? Você encontra em Mateus 2:2 a mesma pronúncia dos judeus. Mateus 27:11, você é rei dos judeus, né? Então, mas a palavra aqui é Iodaios, certo? Não tinha a letra J, não tem a letra J no alfabeto hebraico, tá? Judaico, vamos colocar melhor aqui, certo? Então, o que está escrito aqui em azul, Mariane? Da definição de Ioudas, judeu.
um judeu. Judeia, tradução Nasbe judeu. Judia, judeu, judeus, judeia. Isso, então é referentes a uma localização. Nós não podemos perder esse fato. Agora, o que mais que nós encontramos dentro desse contexto, né? A salvação vem deles, né? Desse Oldaios, a salvação vem deles. O que a gente encontra aqui no B, Mariane? Sem substantivo, substantivamente, judeu no que diz respeito ao nascimento, raça, religião, um judeu. João, aí tem as referências bíblicas, né? Exatamente. Mas o que tem aqui embaixo? Antes do exílio, cidadãos do reino de Judá. Antes do exílio! Antes do exílio! Como é que vocês aceitam papinha das pessoas que estão dilubriando as outras na internet? Entende? Eu respeito o judaísmo, eu respeito tudo quanto é crença, tudo quanto é fé. Mas defender sem tese absoluta, não. Antes do exílio, cidadãos do reino de Judá. O que acontece no exílio? Já falamos. Depois, ali está falando, depois do exílio, todos os israelitas, os judeus, a raça judaica. É uma noção que se tem, né? Mas por que traz essa referência a eles antes? Nós temos mostrado aqui o que acontece com esse povo. Era uma nação pura. Ela vem se corrompendo, deixando os costumes gregos entrarem e depois o costume romano. Isso é muito normal e fácil de encontrar. Quando a gente pega uma versão grega interlinear, que não seja uma versão... como é que a gente fala, Mariane? Um texto... ou é literal, veio a palavra aqui, a gente encontra assim. Lê para a gente, Mariane. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque é a salvação de os judeus. Porque a salvação de os judeus é. Certo? Seria uma das melhores traduções para a linguagem aqui, que é grega. Correto? Então, tradução, quando você vê um termo de referência histórica usado numa linguagem judaica aqui, e você vê uma referência como essa depois, a gente pode pegar isso como representatividade para pensamento. Agora, quando destoa cá e lá, não, mas aqui nós percebemos que a referência vem de uma nação, de um povo, de uma tribo, certo? É um povo, o próprio texto aqui é claro, tá? A salvação de os judeus é, certo? Então, a gente vem batendo aqui nesse ponto há tempo e você precisa de trazer clareza para sua mente. Mateus 14. O que nós temos em Mateus 14, 19, Mariane? E ele, havendo ordenado as multidões serem assentadas sobre a relva, e havendo tomado os 5 pães e os 2 peixes, havendo erguido os olhos aos céus, os abençoou, e havendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. O que tinha no céu? Ele estava falando com a lua? Ele estava falando com o sol? Ele estava falando com as estrelas? Não tem detalhes aqui. Mas é óbvio que se você for fazer a leitura e você for observar o costume desse homem aqui, ele estava agradecendo ao pai dele, correto? A literatura deixa isso muito claro. É uma gratidão ao pai dele. Ele elevou, pediu a bênção e estava agradecendo. É um hábito desse homem. Agora, se ele é hebreu, judeu ou cristão... Rogério, mas muita gente faz a oração na hora da refeição e é cristão. Muita gente... louvável isso é fantástico. O que nós encontramos agora aqui em Marcos capítulo 1, 21? Dirijam-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, o Messias passou a ensinar. Então eles se dirigiram lá para Cafarnaum, certo? E o costume dele ir na sinagoga, porque também era o costume tanto do judeu e do hebreu ali no meio, era ir à sinagoga ao sábado. Então o cordeiro aqui já mostra a direção dele,
tá certo? A direção dele, contrária ao que muitos pregam por aí, ao que muitos informam. O que mais que ele fazia, Mariana? Esse homem que identificava ele, Mateus 5,18, capítulo 5, nós vamos aqui de verso 17 até o 19. Não suponhais que eu vim abolir a lei aos profetas. Eu não os vim abolir, mas cumprir. Ele veio cumprir, ponto. O texto aqui está dizendo isso, tá? Diz ainda que é a palavra dele. E nós vamos confirmar se é isso mesmo. Por quê? Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum jota, nenhum tio de modo nenhum passará para longe da lei, até que tudo seja cumprido. Quem quer, pois, que viole um desses mandamentos, o menor, e assim ensine os homens, será chamado o menor no reinar dos céus. Mas qualquer que os cumpra e ensine, ele será chamado grande no reino dos céus. Já havia na época, não como está no Talmud hoje, mas já havia na época uma Torá oral, um tradicionalismo oral, imputado pela nação judaica ali no templo, nas sinagogas. E o pessoal achava estranho, esse homem é diferente, né? E por isso que o pessoal fala hoje, não, esse homem fundou o cristianismo, nós vamos ver aqui se foi ele mesmo. Mas então você encontra ele apresentando uma informação valiosíssima, certo? Que vai de acordo com o que a gente vê. Eu vim cumprir a lei, ele era um cumpridor da lei. E o céu e a terra não passou ainda, nada deve ser descumprido. Ele foi muito claro, certo? Se a teologia diz ao contrário, nós não estamos apresentando teologia, aos fatos aqui. Ele comia, o que ele comia e bebia? Peixes? Será que ele comia carne bovina, cabritos, caprinos, pães, né, grãos, frutas, água, vinho, leite? Ele purificou todos os alimentos, pode comer de tudo agora. Vamos ver o que o texto diz, né? A gente não estava lá para ver. Lucas 24, verso 39, aliás, o 41 e o verso 42. E ainda eles não o crendo por causa da alegria, e maravilhando-se eles, ele lhe disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles lhe deram uma parte de um peixe assado e uma parte proveniente de junto de um favo de mel. Existe um livro extraordinário, A Dieta de Jesus. É bom de se ler, né? Você vai adquirir informações históricas, artigos científicos você encontra no Google Acadêmico ou qualquer outra ferramenta de busca de dados científicos que foram vasculhados. O pessoal foi lá, você não pode ir em Jerusalém, mas tem gente que foi e trouxe dados de lá. Então, ele se alimentou de alimentos cárneos, né? É possível na Páscoa comer cordeiros, né? É possível, aqui o texto menciona, dá a entender que ele comeu peixe e também que ele ingeriu mel. O que mais? O povo da época, o povo hebreu e o povo judeu ali misturado, eles tinham hábitos alimentares através da orientação dada pelo Criador. Era o povo escolhido e, bem ou mal, eles queriam servir. Independente se o judeu levantava do chão mangueirões para criar porco, para o porco não contaminar a terra, independente disso, se tinha gente lá assim, nós estamos falando aqui de hábitos em que o cordeiro tinha. Em Marcos 7 tem uma contenda, né, dentro da teologia, mas porque a pessoa pega o ponto que acha fácil para ela e não quer o difícil, então ela diz, não, fulano falou para mim que eu posso, eu vou comer, eu vou vestir, eu vou ir, fulano falou que eu posso, né? Parece até que outras pessoas se tornaram Deus agora. Mas vamos lá, capítulo 7, verso 15. Nada há fora do homem que entrando para ele o possa contaminar, mas as coisas sendo sábias provenientes de junto dele, essas são as coisas contaminando o homem. Então as coisas que saem do homem, essas contaminam o homem. Então nada do que entra para dentro dele é o que pregam por aí, né? Essa frase famosa. E aí o verso 19, o texto aqui você lê tudo depois que a gente está passando, que se a gente for ler o vídeo fica para mais de horas, tá? Então, se você for ler o texto na íntegra, você vai ver que o pessoal enjoado, que sempre ficava incomodando, falou, teus discípulos comem com a mão suja, né? Sempre tem alguém procurando erro na gente, né?
Engraçado, isso é muito comum. Ó, teus discípulos comem com a mão suja. E ele fala aqui, dá um relato importantíssimo. O verso 19 está em parênteses. Em parênteses, por que ele está em parênteses? O que está escrito dentro do parênteses, Mariana? Lê pra gente. Porque não entra para o seu coração, mas sim para o seu ventre e é lançado para dentro da latrina? Porque é um texto, não é literal, certo? Alguém escreveu e pôs da sua opinião nele, tá? Isso quer dizer que quando você joga para o interlinear, o texto em cima em grego e embaixo, você vai ver uma diferencinha, tá? Mas o que não tem no texto é esse assim, certo? Foi suprimido, aqui colocado para facilitar a compreensão. Deus aqui não tem mesmo, já arriscaram. E aqui o sim. Eu estou usando uma versão literal do texto anotado. Agora, olha só que interessante. O texto todo aqui se encontra em vermelho, dizendo que é a palavra dele. Olha a opinião do tradutor aqui. Mas tá na Bíblia, pô. Tá na Bíblia. Foi Marcos que escreveu. Será que foi Marcos que escreveu? Será que Marcos, um hebreu genuíno, escreveria o que está escrito? Assim, declarando puros todos os alimentos. Não, para com isso. Vamos ver o que tem mais à frente aqui. Vamos ver Marcos 7 na versão King James. Olha, a versão King James, ela já traz como se fosse palavra de Jesus. Ele falando dele mesmo. O que está escrito aqui, Mariane? Jesus proclamava puros todos os alimentos. Então Jesus disse e ele falou, Jesus... Olha aqui, lê o verso Porque 19. efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Pode até ser que ele disse essa parte até aqui, né? Porque inclusive está entre aspas aqui. Mas ao fazer essa afirmação, continua em vermelho. King James aqui não foi fiel. Olha, você nota que o historiador que está contando a história, porque não é um texto normativo. O que é um texto normativo para quem ainda foi alimentado por qualquer pessoa só com papinha? Um texto normativo é simples. Fala ao povo de Israel. Ou seja, fala ao povo da Judéia. Isso é normativo. O criador conversa com o personagem que está ali e ele transmite para a multidão. É normativo, né? Imagine, a gente encontraria escrito assim: Jesus, o mensageiro, ou Deus dizendo, fala ao povo da Judéia, fala aos ouvintes aí que estão à sua volta. É normativo, não tem isso aqui, certo? Ele faz uma declaração, e isso ainda porque Marcos está contando, certo? Mas vamos entender um pouquinho melhor o texto? Quando a gente joga para observar o grego, o pessoal aqui é muito didático, tá? Para não restar dúvida, para você depois poder fazer o mesmo, você abre a The Word aí na sua casa, você vai conseguir fazer o mesmo. Vai lá, procura o verso e aqui no canto, não vai dar para mim fazer agora que é um slide que eu separei, tá? Para ficar mais prático, o computador meu tá travando volta e meia. Você vem aqui em cima e procura, põe para traduzir, clica com o direito, traduzir página. E aí você vem aqui, análise de texto, e você vai encontrar do jeito que eu encontrei aqui, certo? Essas fontes aqui de observação do significado das palavras, e você vê aqui na íntegra o que está escrito. Lê pra gente, Mariane. Nada há de fora o homem entrando em ele, qual é capaz de contaminar ele, mas as coisas fora de o homem, processo são as coisas contaminar o homem. Então, se você for fazer uma análise profunda do texto, se você for ler o texto na íntegra, você vai ver que está falando da alma, de uma contaminação de alma. De vida, né? Que contamina, é claro que o corpo também. Mas a referência aqui não é em alimento impuro, lá colocado em Levíticos 23, certo? Não é. Inclusive, nós encontramos aqui a palavra grega, eu até separei aqui, onde é que está ela? Faz dias que eu acabei separando isso aqui, a gente vem reorganizando, né?
Me ajuda aqui, Mariana, a achar a palavra grega aqui na linha. Vamos lá. E de cima aqui, exotem, de fora, né? Vamos ver o que significa essa palavra de fora aqui. A gente encontra vários textos como referência. Você encontra Mateus 23, 25, para você limpar o exterior do corpo, né? Você limpa o exterior do corpo, que por fora aparecem, né? Vocês também aparece externamente. Também aparece externamente. Não há nada fora do homem. Então, mas aqui a gente tem uma forma de uso, olha. Lê aqui pra gente, Mariane. A alternativa A. A de fora. B, de fora, ambos como adjetivo e preparação com artigo o exterior. Exterior. Então, o uso aqui da palavra, ele é bem aplicado. O verso 19 vai clareando e mostrando o que realmente o texto quer dizer. O que diz aqui mais, Mariane? Porque não ele entra dele em o coração, mas em... Então, olha só, você vê que aqui, com a tradução já melhorada, você percebe que a referência que ele está fazendo ou seja, o alimento não vai para o coração. Olha só, vamos seguir aqui. Mas em o barrigas e em o esgoto sai, purificando todos o comida. Então a purificação da comida é feita pelo corpo, certo? Mas isso não quer dizer que ele liberou para comer os alimentos impuros que um hebreu genuíno jamais comeria, ou um judeu praticante da sua fé. Mateus 15 fala do mesmo assunto. Será que deu a mesma ênfase? Verso 11, Mariane. Não é aquilo que está entrando para a boca que contamina o homem, mas o que está saindo proveniente de dentro da boca, isso é o que contamina o homem. Pois é, né? Algumas palavras. Verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que está entrando para a boca desce para o ventre e é lançado para dentro da latrina? Isso. Estas coisas são aquelas que estão contaminando o homem, mas o comer com as mãos não lavadas não contamina o homem. Não tem aqui falando que Jesus purificou todos os alimentos. Outro observador, ao invés de Marcos, agora é Mateus, falando do mesmo assunto. Você pode ler o texto inteiro, né, para você chegar à sua própria conclusão. E o pessoal se esquece de uma coisa simplesinha, né? Comer com as mãos sujas. Não tem nenhuma referência dizendo aqui, os discípulos do Cordeiro estavam comendo porco. Ou os discípulos do Cordeiro estavam comendo rato. Ou os discípulos do Cordeiro estavam comendo morcego. Ou comendo abutre, ou comendo répteis. Não. E ele falou, não, deixa eles comer. Não, muito pelo contrário. É sobre mão suja. Então, por favor... É sobre uma higiene pessoal que... faz parte do corpo. Que era um ritual, né? Uma atividade que era feita antes de sentar-se para comer, das refeições, né? E os líderes questionaram isso. Então, por favor, não venha colocar coisa onde não tem. Ficou bem claro aqui sobre alimentação. Para quem estuda um pouquinho, sabe que a prática de Levíticos 11 é ampla na nação hebreia e na nação judaica fiel, tá? Levíticos 11 é íntegro. Vamos lá agora para Lucas 2, verso 42. Quando ele se tornou de 12 anos de idade, havendo ele subido a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ele foi com os pais, 12 anos, levado com os pais para celebrar a festa. Se você for ler o verso 41, você vai ver que é a festa da Páscoa, certo? Quando a gente lê João 7, nós vamos encontrar uma outra festa, mas agora que ele já é adulto, uma situação diferente. Verso 8, Mariane. Subi vós a esta festa, eu ainda não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não tem sido cumprido. Opa! O que tem aqui, Rogério? Vamos entender. Verso 14. E sendo agora a metade da festa, o Messias subiu para dentro do templo e ensinava. É a festa de tabernáculo. Será que o calendário dele festivo era diferente do judeu? O calendário hebreu dele? A gente vai ver. Vamos lá.
Nós temos agora aqui Mateus 26, verso... Vamos ler aqui, a Mariane, o verso 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Isso, você observou que, se você for ler o texto ali em cima, eles estavam interessados em matar ele, mas deixaram bem claro que não podia ser durante a festa, tinha que ser antes, né? Antes da festa. No verso 17... E no dia anterior aos pães ázimos, vieram os discípulos ao Messias, dizendo-lhe, onde queres que preparemos a Páscoa para tu comeres? Olha, então os discípulos vieram até ele, certo? E o verso 20 deixa bem claro que ele comeu a Páscoa antes dos judeus. Verso 20. E havendo chegado o anoitecer, ele reclinava-se à mesa com os 12. Isso, o verso 19 deixa bem claro, olha. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, naquele mesmo dia, eles prepararam a Páscoa. Rogério, por que essa discrepância aí? Por que o judeu comemora depois? Nós vamos entendendo aqui e você vai compreender melhor ao ler o João 19, verso 31, perdão. Os judeus, pois, para que os corpos não ficassem sobre a cruz no sábado, uma vez que já era o dia da preparação, aqui tem um parênteses, né? Eu não vou ler. Rogaram a Pilatos que as pernas deles fossem quebradas e que eles fossem carregados para longe. Exatamente. Lembra que lá eles não queriam que ele fosse morto durante a festa? Aqui eles não querem que nenhum corpo fique lá durante a festa. Esse sábado aí era um sábado festivo, não era um sábado semanal. Perfeito, nós vamos compreender isso daqui um pouco. Quando a gente faz a leitura aqui de João 19, no verso 31, fica muito mais fácil de compreender. Os judeus, pois, para que os corpos não ficassem sobre a cruz no sábado, uma vez que era o dia da preparação, tá em parênteses, eu não vou ler. Rogaram a Pilatos que as pernas deles fossem quebradas e que eles fossem carregados para longe. Olha um detalhe, você recorda, só para clarear a sua mente aqui, você recorda que o cordeiro já havia celebrado a Páscoa dele, ele é levado preso naquela noite que ele celebrou a Páscoa dele. No outro dia, na parte clara do dia, que é o mesmo, né? Porque o hebreu e o judeu têm eles são unidos nesse ponto. O sol se pôs, nasceu a estrela, é a noite, e a noite é a primeira parte. É claro isso, né? O Criador começou a fazer da noite para o dia. Então, tanto para o judeu quanto o hebreu, as horas escuras são a primeira parte de um dia. Ciclo, tá? Não da parte clara. Não é descartado a parte noturna. No entanto que o Messias estava comemorando a festividade sagrada na parte noturna. Exatamente. Aí você recorda que no dia seguinte, ao ser preso, ele é levado mediante a multidão. Ao amanhecer, né? Na verdade, ele foi preso ainda na parte noturna e ao amanhecer Pilatos diz assim, como costume da festa, era o 14º dia para eles, judeus. Para os judeus religiosos, era 14º dia. Para o Messias, era o 15º dia. Perfeitamente. Nós vamos mostrar isso aqui. Por que essa discrepância? Porque o calendário hebreu é um e o calendário judeu é outro. Então, naquele dia, eles iriam matar o cordeiro, certo? Os judeus. Religiosos. Os hebreus matar o cordeiro. Os discípulos orientados pelo cordeiro verdadeiro, né, que eles chamam de Jesus hoje, mataram no dia anterior e celebraram na noite exata e correta. No 15º dia eles celebraram a Páscoa e o ázimo, tá? Mas vamos lá. Da onde que a gente tirou isso? Gente, olha, tem que ler, né? A gente precisa vasculhar, encontrar material, certo? Isso para a gente não deixar de entender os textos. Lê pra gente, Mariane, desde lá do comecinho. A falsificação sobre o dia da ressurreição ou engano. Ao verificar a passagem quando o Messias ressuscitou,
Estou sempre encontrando pontos de divergência nas escrituras. Junto com um irmão, eu verifiquei verso por verso. E o Pai Celestial abriu os meus olhos. Porque meus olhos, até então, ainda fechados, bloqueados pela relação à pronúncia antiga do Dr. Martinho Lutero, da tradução de 1545, Nós sobre temos a palavra, aqui em casa. sobre a palavra sabat, sabater, sabatem e sabate. E sobre a anormalidade quando duas mulheres, Miriam, ter comprado ou feito as especiarias, já foi identificada na revisão de todos os versículos relevantes com base das Bíblias em grego e hebraico. Os fatos. Na tradução da palavra sábado, sabat, do grego na Bíblia online, a qual foi traduzida ao pé da letra exatamente a palavra semana, então não está muito longe, assim você só tem que definir antes o primeiro dia. E desta forma você tem a tradução que foi encontrada em quase todas as Bíblias, no primeiro dia da semana. Agora olha só, esse é um comentário que nós encontramos, outras pessoas já chegaram a essa conclusão. Lá em Mateus 28, lê pra gente, Mariane, Mateus 28 da Bíblia de Lutero, 1545, grego, Bíblia em grego mais em hebraico. Na noite que é sábado, sabat, a qual nasce na manhã do primeiro dia de feriado de sábados, sabate, Miriam de Magdala, O texto está original em grego. e a outra Miriam chegaram para contemplar o túmulo. Ih, Rogério, agora bagunçou tudo. Que é isso? Esse monte de sábado aí naquela semana. Que está acontecendo? Tem outra Bíblia que tem a mesma concordância, mostrando 2 sábados lá. Como que isso é possível? O que a gente encontra na Bíblia literal? Lê lá em cima pra gente, Mariane. Mateus 28. É o mesmo texto, tá? E no fim dos sábados, sábados, no plural, já começando a alvorecer para o primeiro dos 7 dias da semana, veio Maria e a outra Maria para verem o sepulcro. Quantos sábados houve aquela semana? Quando você pega, você tem que vasculhar, não dá para ficar com papinha. Nós temos aqui textos com base grega da tradução alemã de Lutero de 1741, Lutero que defendeu as teses, né, os erros colocados pelos romanos no tradicionalismo, ele faz algumas defesas aqui. Só colocamos aqui para você perceber que tem informação sobre isso em cada texto, explicadinho. Nós temos ali em cima também o Novo Testamento, concordantes, ano 1995, para facilitar também a compreensão a respeito do que é sábado festivo e sábado semanal. E nós temos o termo vulgar, né? Clementina, a partir do 4º século, que é uma Bíblia lá de trás ainda, mostrando essa diferença de compreensão. Que culmina em quê? Olha a informação aqui do historiador a respeito do contexto. Quando eu vou lá no texto, tem um 2 em cima desses sábados aqui, que está no plural, e aí o historiador, ele comenta. Lê pra gente, Mariane. 14 de Nissan, do pôr de sol da nossa terça-feira até o pôr de sol da nossa quarta-feira, dia da preparação do sacrifício pascal. O cordeiro ser sacrificado ao pôr de sol da nossa quarta-feira. Cristo tem todo o seu sangue derramado. Então, no 14º dia do tradicionalismo judeu, ele foi crucificado. No 15º dia, Mariane, que dia que é? 15 de Nissan, pôr de sol da nossa quarta-feira até o pôr de sol da nossa quinta-feira. Refeição pascual. O centro da Páscoa, à meia-noite da nossa quarta-feira, primeiro dia da festa dos pães ázimos, portanto, primeiro sabat, cessação de trabalhos, dia santificado a Deus. Preparemos o corpo, porque é o dia de preparação.
antes de entrar o sábado. Que sábado era esse? Era um sábado festivo judeu. E era quinta-feira. Não misture com o sábado festivo hebreu, que foi celebrado pelo Cordeiro na quarta-feira à noite, que a noite vem primeiro. 16, Mariana. 16 de Nissan, pôr de sol da nossa quinta-feira até pôr de sol da nossa sexta-feira, dia normal de trabalho. É somente aqui que as mulheres puderam comprar e trabalhosamente preparar os aromas. Aí tá as referências bíblicas, quem tem outra explicação. 17 de Nissan, pôr de sol de nossa sexta-feira até pôr de sol do nosso sábado, 7º dia da semana, portanto, um segundo Shabat. Cessação de trabalhos, dia santificado a Deus comum dos judeus. Então, no quinto dia no final era o sábado semanal. Então é mais um sábado. Por isso você encontra no fim dos sábados, né? Só que às vezes a pessoa atropela tudo, né? Nós vamos mostrar aqui para você quem que colocou que ele morreu na sexta e quem que colocou a Páscoa para o domingo no dia da ressurreição. Tá? Nós vamos mostrar aqui para você. Depois você pode continuar com a leitura aí. Então, eu quero que você compreenda que depois disso, nós temos como observar no verso strong, certo? Se eu colocar no findar e for verificar o que significa esse strong 3796, a gente encontra o seguinte. Lê para mim, Mariane. Do mesmo que 3694. Pela ideia de relutância adverbialmente, perto do fim do dia, depois de um longo tempo, mais tarde, tardio, perto do fim do dia, ao anoitecer, tendo o sábado recém-terminado, depois do sábado, na alvorada do primeiro dia da semana. Quando que é a alvorada do primeiro dia da semana? Caiu, deu o pôr do sol, nasceu a primeira estrela, é a alvorada do primeiro dia da semana. Então, neste momento, quando as mulheres foram ao túmulo, o que elas encontraram? Tem mais uma referência aqui, Mariane. Primeira, sétimo. Quando eu coloco no findar dos sábados aqui, a gente encontra o que referente ao sábado? 7º dia de cada semana. Era uma festa sagrada na qual os israelitas deviam abster-se de todo trabalho. Instituição do sábado, a lei para santificar todo o 7º dia da semana. Sábado, dia de sábado, 7 dias, uma semana. Por que vem falando isso? Porque era um dia de cessação. Tanto o ázimo quanto o sábado semanal era uma cessação. Só para ficar claro aqui, quando a gente pega nós temos aqui, eu fotografei, uma Bíblia de Lutero de 1515, se eu não me engano. 45, perdão. A Mariana é boa de memória, fantástica. Quando a gente pega essa literatura aqui, a gente encontra o quê? Nós encontramos aqui, se você puder firmar um pouquinho a sua visão, você vai ver que por conta aqui dessa ressurreição, nós temos a palavra sábado aqui, certo? E nós temos também a palavra, cadê a outra? Sabatem, cadê? Tem esse sabate aqui. Na versão de Mateus, aqui ó, tem o outro Shabat. O outro sábado aqui são 2, tá? Dá para você ver que um Shabat e os 2, né? Então tem 2 aqui, mencionado 2 sábados naquela semana, é uma tradução melhor. Quando você vê a tese de Martinho Lutero sobre Marcos também, nós temos aqui... Tem um Shabat aqui em cima. Tem um Sabater embaixo. Isso, e um Sabater embaixo. Quando a gente encontra Lucas, essa aqui é a versão de Lucas também, nós encontramos um aqui em cima. Tem Shabat no plural. Isso. Sabatem. Isso, aí embaixo. Qual que é? De que seria isso, Rogério? O que a gente pode entender desse contexto aqui? O que a gente pode entender desse contexto aqui? É bem simples de analisar. Você vai perceber que o Cordeiro, ele celebrou a Páscoa no dia diferente do judeu. Dia certo? Em relação a dia de semana, né? Porque assim, apesar das semanas serem iguais, ambos os calendários, mas eles celebram um dia da semana antes. E que também a data não estava batendo com a data
né, do mês, a data ali do mês do judeu. Quando você vai procurar na história, no calendário juliano, que ainda era o juliano, para os romanos, que marcaram a história daquele tempo, pois eles estavam imperando, você vai encontrar lá o fato de que aquela semana o judeu celebrou a Páscoa no 15º dia da semana, certo? E depois teve o sábado semanal, como de costume. Então foram onde elas voltaram lá para ver o corpo e não encontraram ele. Ou seja, ele ressuscitou na manhã de domingo? Não. Na manhã de domingo elas já estavam lá. Ele ressuscitou ao crepúsculo, na viração do dia? Não tem base para dizer que ele ressuscitou na viração. Mas o mais provável é que ele tenha ressuscitado no findar da tarde de sábado. É óbvio, ele fala que ele ficaria 3 dias e 3 noites, certo? Dentro do sinal de Jonas. Então fica muito claro. Agora, o que acontece? O catolicismo, ele coloca uma visão diferente, né? Para o cristianismo disso. É normal? É um tradicionalismo dele. Quem se sente bem fica à vontade, é comum. Quando a gente vai para a literatura de Qumran, a gente encontra uma informação sobre como essa literatura é encontrada nas cavernas, está lá no museu em Jerusalém, tá? E você pode fazer a leitura também. Lê para a gente, Mariane, no verso 18. No dia 15, nós, que seria um anjo da terça parte, está em parênteses escrito mastema. O ligamos para que não causasse mal aos filhos de Israel no dia em que pediriam aos egípcios vestes e objetos de ouro, de prata e de ferro, de forma que eles, dado que os egípcios os tinham dominado com opressão, depredassem os egípcios em vez de serem sujeitos, e de tal modo nós não fizemos sair os filhos de Israel do Egito. Olha, a literatura está dizendo aqui que eles saíram no dia 15, tá? Se você tem alguma objeção contra isso, tem que estudar um pouco a literatura. Vê pra gente, Mariane, o verso 1, então. Por causa desse costume, dessa situação, veio a festa. O que tem lá? Aliás, completou a festa, né? Lê pra gente, Mariane. Recorda-te das ordens que o Senhor te deu a propósito da Páscoa, que tu a faças a seu tempo no dia 14 do primeiro mês, que tu degoles o cordeiro, antes da tarde, para que o comam de noite, quando é a tarde do dia 15, pelo pôr do sol, porque esse dia é a primeira festa, a primeira Páscoa. Tem um horário. Eu não posso escolher. Não, vamos celebrar hoje. Eu não posso reunir um grupo de clero e escolher a data da Páscoa. Está escrito aqui. Está escrita a data, tudo. É um tradicionalismo, e inclusive o horário. O cordeiro foi fiel. Os discípulos perguntaram para ele naquele dia, chegado o dia de preparação, e aí, mestre, como é que nós vamos fazer? Não, prepara lá, deixa no jeito. E à noite, conforme está na ordem aqui, o que eles fizeram? Sentaram à mesa. O que mais que a gente tem no capítulo 49 do livro de Jubileus, Mariane? Que nós lemos lá Jubileus lá atrás. De forma que sejam os filhos de Israel a virem a fazer a Páscoa no dia estabelecido, no dia 14 do primeiro mês, na véspera, desde a terceira parte do dia até a terceira parte da noite, pois 2 partes do dia são dadas à luz e uma parte à tarde. Isto é o que o Criador ordenou, que tu a faças a meio da véspera, e não seja a sua, o cordeiro matança em todas as horas de luz, mas no tempo próximo das vésperas, e coma-se de noite até a terceira parte da noite, e o que restar de toda a sua carne depois da terceira parte da noite seja queimado de novo. Muito claro. A orientação é óbvia. Por que nós usamos essa literatura? Porque bate com o cordeiro. O judeu não usa porque a fé deles no calendário litúrgico é outro. A Páscoa, aqui verso 15, Maria, só para completar. Também tu ordena aos filhos de Israel que faça a Páscoa a seu tempo, cada ano, uma vez ao ano, no dia fixado. Ponto. Resolvido aqui. Mas tem mais, né? Nós temos uma orientação aqui de Levíticos falando sobre as festividades do Criador. E eu já disse em outros vídeos, você pode espernear aí do outro lado.
Eu respeito a sua opinião, a sua fé. Não tem lua nova aqui. Aqui em Levíticos 23 está a ordenança das festas. Você não vai ver nenhuma orientação. Frase, palavra, Não. nada especificando lua. Não tem lua aqui. Ah, mas o Rogério, lá em Salmos, lá em Isaías 66, já mostramos que lá é Rodeste, não tem areia lá não. E também não é normativo. Isso, tá? A normativa tá aqui. Lá não é normativa. A normativa é essa. Tem aqui 6 dias trabalharás o sábado semanal. Tem aqui, ó, a Páscoa no dia 14. Eu tô mostrando na Bíblia porque tá em conformidade com o Corã, tá bom? No dia 14 do mês, entre os dois anoitecer. Oh, por favor. Então, você não tem como escolher. Se você quiser, você pode. Mas eu quero fazer a vontade do Criador como os hebreus faziam. Tá aqui. Tá certo? Tá escrito. Não é tradicionalismo de ninguém. Está escrito as festividades. Você pode ler na íntegra depois na sua casa. Agora, um texto importantíssimo que eu quero que você vasculhe depois. Eu vou dar uma palhinha aqui, tá certo? Eu quero que você vasculhe depois para que você faça a leitura e chegue à sua conclusão. A partir de outro, Mariane. Outro resultado do concílio foi um acordo sobre quando celebrar a Páscoa, a mais importante festa do calendário eclesiástico, decretada em uma epístola à igreja de Alexandria, na qual se diz: nós também lhe enviamos as boas novas de acordo relativo à Sagrada Páscoa, isto é, em resposta às suas orações. Essa questão também foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente, que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós, que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente convosco. Pronto. Aqui nós temos um concílio, tá? Você pode ver aqui, ó, você vai lá na enciclopédia Concílio de Nicéia. Rogério, mas é a enciclopédia. Lá embaixo dessas informações aqui, tem a fonte de onde foi retirado. Lê a fonte. Se você acha que o artigo é tendencioso, é só ler a fonte. Resumindo aqui para você, se você digitar no Google, não precisa de muito mistério. E você tem curiosidade, mas tem pressa para saber, você digita, o Google te mostra, certo? E aí depois você verifica se é verdade. O que está escrito aí, Mariane? Foi só no Concílio de Nicéia, em 325, que os sucessores dos apóstolos, os bispos, definiram que a Páscoa cristã seria festejada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorresse depois do equinócio da primavera, ou na mesma data, caso a lua cheia e equinócio ocorram no mesmo dia. Não. Então você dizer para mim, o pessoal vir com conversa, com filosofia de boteco ao meu lado, não funciona. Tá? Dizendo que foram os apóstolos que mudaram a data da Páscoa, que os apóstolos celebraram a Páscoa no domingo por causa da ressurreição. Não, primeiro que eu mostrei que ele não ressuscitou no domingo. Fizeram uma jogadinha ali de tradução. Martinho Lutero, que levantou a tese da reforma. E tem um monte de reformista. Gente, você segue o que você quer. Eu fico impetuoso assim porque é mentira demais. Martinho Lutero levantou uma reforma sobre a tese, inclusive da data da ressurreição do Cordeiro. E o cristianismo protestante hoje segue a informação ao contrário. O povo não sabe nem o que está seguindo. Com todo respeito, vamos nos informar, pessoal. Por favor, vamos adquirir o conhecimento de qualidade, tá certo? Não é para você chegar ao seu pastor e falar, eu não vou mais. Não, ninguém está fazendo isso aqui. Cada um faz a reforma que lhe cabe. Martinho Lutero, no tempo dele, fez a reforma que coube a ele. Eu e minha casa, no meu tempo, fazemos a nossa reforma aqui. Entende? É que o mundo está cheio de tanto disse que me disse e ninguém prova nada no papel. Nós estamos mostrando aqui. Didaticamente. Está escrito. Leia a literatura, vai na enciclopédia. Não foram os apóstolos, mas os sucessores, os bispos. 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. E tanto a linhagem judaica quanto a linhagem romana esperam dar o sinal da lua para poder festejar a Páscoa. Esperam dar o sinal da lua para começar o mês e esperam dar o sinal da lua para festejar a Páscoa dentro
do primeiro mês do calendário, conforme o equinócio de primavera, que seria oriental, e equinócio outono ocidental, para poder festejar a tão dita Páscoa. Agora eu pergunto, quem aqui tem conhecimento, que eu sei que é uma minoria, tá? Mas eu vou falar porque é algo que foi proporcionado a mim, porque eu busquei. E eu não sou merecedora das bênçãos do Criador, e eu não tô aqui me gabando, não. Mas quem busca conhecer o céu sabe que todos os anos não bate a lua cheia no dia 15 do primeiro mês do calendário do Criador. Então, nem sempre o dia 15 do primeiro mês do calendário do Criador, que é o dia que o Salvador sentou para festejar a Páscoa ao anoitecer, nem sempre vai ser dia de lua cheia, ok? Porque a data, ela é uma data fixada e a lua não é fixa. Não, mas o pessoal não fala que o cristão tem um calendário, o calendário gregoriano, ele é solar? Aqui, gente. Pois é. Fixou de acordo com a lua. Com a lua. Como que é 100% solar? Nunca que é 100% solar. Então não existe. Se hoje, vamos supor, se esse ano coincidir a lua cheia cair no dia 15 do primeiro mês do calendário, o ano que vem não vai ser lua cheia nessa data. E eu não tenho que esperar a tal dita lua cheia chegar para marcar a data. Gente, a data ela é fixa. 364 dias depois, conforme o livro de Enoque, livro dos Jubileus, precisa acontecer a Páscoa novamente. Numa quarta-feira, no quarto dia semanal. E a lua, por si, ela não faz esse trabalho de marcar 364 dias para poder ser novamente uma lua cheia. Entende? Então existem muitos que estão seguindo essa forma de raciocínio e acaba deturpando, adulterando a lei do Criador e ainda ensinando milhares a seguir essa forma equivocada de marcar os tempos. E o pior de tudo, né? O que a gente encontra hoje? Gente capacitada. O cara tem mestrado, o cara tem doutorado. Conhecedor de línguas estrangeiras e tudo mais. O cara é um doutor. É. Por que não mostra os fatos? Pois é. Por que não apresenta? É porque não dá ibope. Não dá. É porque isso A verdade não dá ibope, mas a mentira deslancha. Então, por que isso não acontece? Gente, o pessoal da resistência, né? Tem gente, eu saí do sistema, né? Tem uma galera aí, né? Eu saí do sistema. Bom, por que vocês não estudam de verdade? Porque preparar vídeos a partir de outros é muito fácil, mas vai incorrer em erros. A verdade, ela vai clareando até se tornar luz perfeita. Na verdade, o fato, né? Ele vai clareando até se tornar luz perfeita. Então, nós respeitamos. O cristianismo, ele quer seguir o seu tradicionalismo, né? Todo organizado pelos bispos? Pode. Seja protestante ou católico, fique à vontade. A fé é bonita. Né? Ter a família ali num conjunto de fés é algo extraordinário, muda o mundo. Irmãos, o Criador abençoe, nós vamos ficando por aqui. Vou deixar um desafio para você fazer uma pesquisa pessoal, ter uma experiência pessoal. Comece aí por Constantino, o que ele tem a ver com a fundação do cristianismo. Ele, filho de uma camponesa, você terá a oportunidade de conhecer pessoalmente, ter uma experiência pessoal. Também eu desafio você a divulgar a nossa ideia, né? Ser um sobrevivente. Se inscreva no nosso canal, acompanhe e você pode deixar o seu comentário também para nós aí nos comentários do vídeo. Será de grande interesse, seja ele concordando ou discordando de alguma coisa, o seu comentário pode virar um vídeo também. Queremos que você tenha acesso ao nosso WhatsApp, nosso grupo ou nosso grupo do Telegram para ficar mais próximo de nós, para você partilhar as informações conosco e também poder dialogar conosco no PV. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.